Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que está em Lamentações, no capítulo 5, o versículo é o 21, que diz assim: Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eu estava refletindo, irmãos, a igreja do passado e comparando com a igreja de hoje. Nós estamos alargando uma porta que o Senhor disse que era estreita. Um evangelho que mudou, um evangelho que mudou a sua característica. Nós temos observado que tem pessoas comemorando o que não é para comemorar, porque não é o momento de a igreja estar fazendo festa. O contrário, é o momento da igreja se humilhar perante o Senhor. E a gente vê a mudança que a igreja nesses últimos anos teve, porque a igreja parece que desaprendeu a forma que representa Deus aqui na terra. E nós estamos comemorando o que não é para comemorar. Não é verdade? Porque uma pesquisa feita diz que nós somos, os evangélicos, mais de 50 milhões de evangélicos. E eu pergunto, onde é que estão esses 50 milhões de evangélicos? Porque não tem efeito, principalmente nesse momento agora de pandemia, porque 50 milhões de cristãos espalhados no Brasil e no mundo, porque não tem efeito o cristianismo agora nesse momento. Sabe por quê? Porque a igreja mudou a direção. A igreja do passado, irmãos, meia hora antes do culto começar, a igreja estava de joelho. A igreja do passado, antes de começar o culto, meia hora de joelhos. Os cultos de antigamente, do passado, tinha batismo com o Espírito Santo. As pessoas tinham desejo de receber a presença do Espírito Santo. A igreja do passado, os crentes levavam lenço para a igreja, porque eles sabiam que iam chorar na presença do Senhor, iam se derramar. Glória a Deus. E o culto que não tinha salvação de almas, o pastor já ia orar logo, o pastor já ia conversar com Deus, porque ele não aceitava um culto que não tivesse salvação de almas. As pregações da igreja do passado eram sobre santidade ao Senhor. Aleluia. Os cultos de doutrina eram os cultos mais frequentados. Glória a Deus. E a igreja do passado, todos os crentes tinham Bíblia. Você observa como mudou, irmãos. Os crentes de hoje não andam com Bíblia. Os crentes de hoje vêm para a igreja, chega na igreja, não oram. Aleluia. Não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. As pregações de hoje só falam sobre dinheiro, prosperidade. Aleluia. É muito diferente a igreja de hoje. Como as coisas mudou, irmãos. E eu li esse versículo em Lamentações 5:21, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Precisamos voltar a ser como eram antes. Nós precisamos rever
Há um livro do pastor Hernandes Dias Lopes que diz para onde a igreja está caminhando. Aleluia. Precisamos voltar a ser como nós éramos antes, porque a igreja não tinha show, não tinha teatro, não tinha funk, não tinha forró, não tinha jogo de luz. Hoje os cultos, as pessoas estão tirando o púlpito e colocando latão, estão ornamentando a igreja de preto. Que geração é essa, irmãos? Será que nós temos motivos para comemorar, para ficar comemorando, para ficar fazendo festa? O momento que a igreja está precisando fazer e viver é o que está escrito em Joel: reúnam-se ministros perante o alpendre e o altar, chamem os anciões, congreguem, façam um dia de proibição, orem. Não está na hora da igreja ficar comemorando. Nós somos mais de 50 milhões de cristãos, mas os botecos estão cheios, os prostíbulos continuam cheios, os drogados continuam na rua. Aleluia. E nós queremos comemorar o quê? Tudo isso que está acontecendo é Deus ensinando para nós, porque os congressos eram todos cheios, as igrejas estavam superlotadas, cruzadas e eventos lotados de pessoas. A igreja só queria comemorar, só queria fazer festa, e Deus está ensinando para nós com tudo isso que não é momento da gente ficar fazendo festa, mas é momento da igreja se humilhar perante o Senhor, porque o lugar mais alto que um cristão deve estar nos pés do Senhor. Por isso, Lamentações 5:21 diz: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Traz de volta os dias como dantes. Pastor, e como era antes? Tinha humildade, as pessoas não tinham vaidade. Hoje as mulheres de idade querem se vestir como novinhas. Os obreiros de hoje querem se vestir todo apertado. As obreiras de hoje, as irmãs de hoje querem se vestir como se fosse uma jovem, uma adolescente. Traz de volta, Senhor, os nossos dias como eram antes, onde havia pureza na palavra, pureza no louvor. A igreja perdeu a pureza, e nós não temos motivos para ficar comemorando, mas o momento agora é da igreja se humilhar, colocar a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. E eu me lembro, irmãos, que antigamente, quando começava a cantar os hinos da harpa, a presença do Senhor tomava o ambiente. Hoje tem pessoas que vêm na igreja, se eles não tiverem oportunidade para cantar o hino, eles saem desviados. É porque você não conhece o Senhor. Você não tem que vir para a igreja para ter oportunidade. Você não tem que ir para a igreja para ter oportunidade porque você tem ministério. Não. A sua oportunidade foi dada na cruz, quando Jesus disse: está consumado. Aquela foi a sua oportunidade. Você recebeu um direito que você não merecia. Aleluia. Precisamos voltar à essência do Evangelho. Precisamos voltar à pureza do Evangelho. E o Senhor está nos ensinando com esta palavra. Nós estamos enlarguecendo a porta que o Senhor disse que é estreita.
Vamos voltar à pureza do Evangelho. Vamos parar de orar dizendo: Senhor, muda tal pessoa. A partir de hoje ore dizendo: Senhor, me muda, forja meu caráter, que eu seja um cristão de verdade, que eu seja um servo do Senhor de verdade. Porque não adianta na pesquisa falar que a igreja é mais de 50 milhões de cristãos, e na hora de uma pandemia, numa hora de uma crise, o mundo não vê efeito nenhum nesses 50 milhões. Onde é que estão os crentes? Onde estão os profetas? Onde estão os pastores? Onde estão os obreiros? Posso, tendo eu as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Nos converta, Senhor. Traz de volta os dias como antes, onde as pessoas vinham louvar, mas não vinham para a igreja fazer show, não vinham se apresentar, não vinham mostrar afinação nem voz, mas as pessoas vinham para prestar culto ao Senhor, vinham para adorá-lo na beleza da sua santidade. Por isso eu digo, nós não estamos no momento de comemorar nada. A igreja tem que estar de joelho, a igreja tem que estar orando, a igreja tem que se arrepender e tem que se voltar a ser igreja. A igreja tem que voltar aos princípios da palavra. A igreja tem que voltar ao princípio do ensino, porque o povo está perecendo por falta de conhecimento. Um dia alguém chegou para mim e disse que nós estávamos vivendo o maior avivamento da igreja. Eu disse para ele: eu só acredito no maior avivamento da igreja quando os cultos de doutrina e de oração forem os mais frequentados. Não existe avivamento sem palavra e sem oração, sem vida de comunhão com Deus. Portanto, essa palavra é para você que está aí ouvindo. Quem sabe você até começou obedecendo os princípios da palavra, mas mudou a direção. Se converta de novo. Peça para o Senhor fazer você ser como você era antes. Não tinha vaidade no seu louvor, não tinha vaidade no seu chamado, mas havia pureza e sinceridade no que você fazia para Deus. Quantas pessoas estão morrendo agora? Quantas pessoas estão perdidas agora? Aleluia! E Deus está nos ensinando com tudo isso. Onde estão os 50 milhões de cristãos espalhados no mundo? Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério e os cristãos espalhados em todo o Brasil. Que nós possamos voltar a ser como era antes, que nós possamos não alargar a porta que o Senhor disse que é estreita, mas que a gente continue pregando um evangelho puro e verdadeiro, porque para o céu não vai uma igreja bagunçada, não vai um povo qualquer, para o céu vai uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, e eu profetizo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Deus abençoe.